Fala pessoal, tudo certo por aí? No vídeo de hoje vamos falar da mitologia brasileira, contando das principais criaturas desse folclore. Se liga aí que está muito foda. As criaturas do folclore brasileiro são um fascinante conjunto de entidades míticas e lendárias que habitam o imaginário popular do país. Diversas regiões do Brasil têm suas próprias criaturas místicas, cada uma com características únicas e histórias cativantes. Do Curupira, guardião das florestas, os temidos lobisomens que se transformam sob a luz da lua cheia, passando pela sedutora Iara, sereia encantadora dos rios, e o assombroso boto cor-de-rosa, capaz de se transformar em um belo rapaz para conquistar corações. Essas criaturas carregam consigo a essência da cultura brasileira e revelam a rica diversidade de mitos e lendas que enriquecem a herança folclórica do país. E vamos falar dos principais deles, mas de uma forma que você nunca ouviu. O Curupira é uma figura do folclore brasileiro, reverenciada principalmente na região amazônica e nas florestas densas do país. Acredita-se que ele seja o guardião da fauna e da flora, um espírito protetor que zela pelas criaturas e equilibra a harmonia da natureza. Curupira é retratado como um ser pequeno, com uma aparência selvagem e traços peculiares. Seus pés são voltados para trás, o que o permite enganar aqueles que tentam segui-lo, deixando rastros confusos e levando-os para longe de sua rota original. Ele também é conhecido por sua cabeleira vermelha, olhos brilhantes e um sorriso travesso, o que o torna ainda mais enigmático. Curupira é um espírito guardião da natureza, especialmente das florestas e áreas selvagens. Ele tem a responsabilidade de manter o equilíbrio e punir aqueles que caçam excessivamente ou destroem o meio ambiente sem respeito. A lenda diz que ele faz sons e ruídos estranhos para espantar os caçadores, assombrando-os com suas artimanhas e protegendo os animais da floresta. Uma das histórias mais conhecidas sobre o Curupira envolve um caçador que insistia em perseguir animais sem respeitar os limites impostos pela natureza. Um dia, ao adentrar a mata em busca de uma caça valiosa, o caçador se deparou com uma figura pequena, de cabelos vermelhos e olhos brilhantes. Rapidamente percebeu que estava diante do Curupira. O espírito, então, o desafiou a enfrentar provas para provar sua redenção e respeito pela natureza. O caçador, assustado, decidiu mudar seus caminhos, e a partir desse momento, passou a cuidar das florestas e dos animais. A Cuca é uma figura lendária do folclore brasileiro, conhecida por sua aparência assustadora e suas travessuras ameaçadoras. Geralmente é representada como uma velha bruxa, com olhos vermelhos e dentes afiados. Seu corpo é coberto por escamas e possui garras poderosas, características que a tornam uma figura aterrorizante no imaginário popular. A lenda da Cuca é contada principalmente na região nordeste do Brasil, onde se acredita que ela habita cavernas escondidas e pântanos sombrios. Dizem que, durante o dia, a Cuca assume a forma de um jacaré ou um crocodilo, escondendo-se sob as águas e aguardando suas vítimas. À noite, transforma-se em sua forma humana assustadora para aterrorizar crianças desobedientes e inquietas. Uma das lendas mais populares da Cuca envolve uma menina chamada Pedrinha. Conta-se que Pedrinha era uma criança muito travessa, que não escutava os conselhos de sua avó e vivia aprontando pela casa. Certo dia, enquanto sua avó estava fora, Pedrinha resolveu desobedecer e saiu para brincar na beira do pântano. Lá, encontrou a Cuca, que a ameaçou levá-la para o fundo das águas. Aterrorizada, Pedrinha implorou por sua vida e prometeu ser uma criança obediente. A Cuca, por fim, deixou-a ir, advertindo-a a nunca mais desobedecer sua avó. Com o passar do tempo, a lenda da Cuca tem evoluído e ganhado espaço em diferentes formas de mídia. Hoje, ela aparece em livros infantis, desenhos animados e até mesmo em produções cinematográficas, adaptando-se à cultura contemporânea e continuando a assombrar a imaginação das novas gerações. O Mapinguari é uma figura do folclore brasileiro, um ser lendário que faz parte das ricas tradições da região amazônica. Também conhecido como monstro da selva, ou homem selvagem, é descrito como uma criatura enorme e peluda, com um único olho e uma boca localizada na barriga. Suas lendas têm sido passadas de geração em geração, e sua presença na cultura brasileira é fortemente enraizada. Na mitologia amazônica, o Mapinguari é conhecido como um protetor feroz das florestas e da vida selvagem.
Acredita-se que ele defenda a natureza contra aqueles que desrespeitam o equilíbrio e a harmonia do ambiente. Os moradores locais contam histórias de encontros com o Mapinguari, alertando que quem causar danos à floresta corre o risco de cruzar o caminho dessa criatura temível. Uma das lendas mais conhecidas sobre o Mapinguari é sobre um grupo de caçadores que desafiou a sabedoria ancestral e adentrou profundamente na floresta em busca de caça. Ignorando os sinais de perigo, eles destruíram plantas e animais indiscriminadamente. No entanto, seu desrespeito à natureza não passou despercebido pelo Mapinguari, que os perseguiu pela selva, fazendo a terra tremer sob seus passos pesados. Os caçadores, apavorados, aprenderam uma valiosa lição sobre respeito à vida selvagem e ao meio ambiente. Com o passar do tempo, a modernização e o desmatamento têm afetado as florestas da Amazônia, e o mito do Mapinguari enfrenta o desafio de sobreviver em um mundo em constante mudança. Contudo, as histórias continuam a ser contadas, com os moradores locais mantendo a tradição viva, compartilhando esses contos fascinantes com as gerações futuras. O corpo seco é uma figura lendária do folclore brasileiro, também conhecido como corpo seco queimado. Ele é representado como um esqueleto humano ressequido e repleto de folhas e cascas secas. Essa criatura assustadora habita as regiões sertanejas e áridas do Brasil, onde o medo de suas aparições é passado de geração em geração. Na mitologia, o corpo seco é visto como um guardião dos campos e das florestas, protegendo os tesouros naturais do Brasil contra aqueles que desrespeitam a natureza e caçam de forma excessiva. Ele é associado a lendas que alertam os humanos sobre os perigos de desmatar ou destruir o meio ambiente. Uma mensagem importante para a preservação da natureza. Uma das lendas mais famosas do corpo seco envolve um caçador inescrupuloso que caçava animais selvagens em excesso, ignorando os apelos para respeitar os limites da natureza. Um dia, enquanto perseguia uma presa valiosa, ele encontrou uma estranha figura envolta em folhas secas. Rapidamente percebeu que estava diante do corpo seco. A criatura o alertou sobre as consequências de sua ganância e destruição, mostrando-lhe um espelho mágico que refletia seu próprio rosto ressequido. Aterrorizado, o caçador se arrependeu de suas ações e prometeu mudar seu comportamento, deixando a caça indiscriminada para trás. O corpo seco continua a ser lembrado nas tradições do folclore brasileiro e serve como um lembrete poderoso para a preservação do meio ambiente. Sua figura, embora assustadora, representa a conexão intrínseca entre os seres humanos e a natureza e enfatiza a importância de respeitar e proteger os recursos naturais do país. O Papa Figo é uma figura lendária do folclore brasileiro, conhecido também como devorador de passarinhos. Essa criatura é descrita como um ser misterioso que se disfarça de um homem bondoso, frequentemente vestindo roupas escuras e elegantes. O nome Papa Figo deriva do hábito dessa criatura de atrair pássaros com sementes e em seguida capturá-los para alimentar-se. Uma das lendas mais famosas do Papa Figo envolve um jovem curioso que ouviu histórias assustadoras sobre a criatura devoradora de pássaros. Desafiando o aviso de sua avó, o jovem decidiu seguir o Papa Figo, com o objetivo de desvendar o mistério que o cercava. Ao observar de longe, viu o ser sinistro atrair pássaros inocentes com sementes e, rapidamente, capturá-los em uma armadilha. Ao perceber que sua avó tinha razão sobre o perigo do Papa Figo, o jovem fugiu assustado, jurando nunca mais desafiar os avisos dos mais velhos. O Papa Figo continua sendo uma figura temida e respeitada no folclore brasileiro, especialmente nas regiões rurais e interioranas. Sua história é contada para alertar as pessoas sobre os perigos da ingenuidade e da curiosidade excessiva. Além disso, ele representa o medo do desconhecido e a importância de seguir os conselhos dos mais experientes para evitar problemas. Pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, gostado de conhecer um pouco mais da mitologia brasileira. Aproveita e me diz aqui nos comentários qual o próximo vídeo devo trazer aqui para o canal. Dá uma conferida nesses 2 vídeos que vão aparecer aqui e até a próxima.